Eles tinham tudo: dinheiro, prestígio, poder. Mas faltava-lhes algo. Uma cobaia. Uma criança indefesa foi escolhida como peça principal de um experimento cruel, isolada do mundo, usada como um objeto sem amor, sem voz. Mas quando tudo parecia perdido, uma presença branca e silenciosa apareceu entre as sombras frias do laboratório. Se não querem perder mais histórias como essa, inscrevam-se no canal e deixem o like. O hospital era luxuoso. Paredes de mármore branco reluziam sob luzes frias, e um silêncio clínico reinava em cada corredor. Não havia vozes suaves ou risadas de visitantes. Tudo era tão estéril quanto um laboratório de alta segurança. Na ilha privativa do último andar, um bebê nascia não sob aplausos ou emoção, mas sob o brilho calculado de equipamentos médicos de última geração e olhares indiferentes de cientistas com diplomas pendurados em suas paredes. O nascimento da menina foi acompanhado por uma equipe de profissionais cuidadosamente selecionados. Os pais, renomados geneticistas e multimilionários, não estavam ali como mãe e pai. Estavam ali como supervisores de um experimento. Eles haviam planejado aquela criança por anos manipulando genes, eliminando predisposições a doenças, otimizando a performance cognitiva e motora antes mesmo que o embrião tivesse forma. Para eles, ela não era filha. Era a cobaia perfeita. A fase 1 do projeto Eterna. O bebê chorou. O som ecoou na sala, cortando o silêncio como uma pequena revolução. Mas ninguém se comoveu. A mãe, com um jaleco branco sobre o vestido de seda, anotava dados em um tablet. O pai, com os braços cruzados, apenas perguntou: "Os batimentos estão dentro da média otimizada?" A enfermeira assentiu, e assim começou a vida da menina. Ela foi retirada da maternidade em uma cápsula climatizada. Não foi levada para casa, mas para uma instalação isolada, disfarçada como uma mansão moderna, nos arredores de uma montanha. Ali, cada parede escondia sensores, cada espelho era uma câmera, cada brinquedo era um dispositivo de coleta de dados. A infância da menina seria inteiramente documentada, medida, moldada. Ela recebeu um nome técnico, sujeito a um I, só mais tarde, e apenas para fins de apresentação, foi batizada de Elara. Mas ninguém a chamava assim. O som de seu nome não circulava pelos corredores. Ali, só os códigos importavam. Nos primeiros meses, ela não foi embalada nos braços de ninguém. Dormia em cápsulas com temperatura e som controlados. A cada choro, um relatório era gerado, registrando frequência, duração e intensidade. Quando começou a engatinhar, foi levada para um espaço com pisos que reagiam à pressão dos movimentos para analisar sua musculatura. Quando balbuciou suas primeiras sílabas, foi colocada em frente a um painel interativo que respondia com imagens, mas nunca com afeto. As primeiras palavras que ouviu com frequência foram dados, progresso, erro e ajuste. Os pais não se comunicavam com ela como humanos. Suas visitas eram rápidas, e quase sempre seguidas por coletas de amostras ou avaliações. "É um raro momento de silêncio entre os dois", a mãe comentou. "Ela está respondendo bem ao protocolo cognitivo." E o pai apenas respondeu: "Bom, isso economizará tempo na fase de adaptação neural." Elara não sabia o que era carinho, mas, mesmo em meio ao vazio, a alma humana procura abrigo. Ainda que nunca tivesse sido tocada com ternura, ela desenvolveu um fascínio por luzes, especialmente pela luz do sol, que invadia o teto de vidro da sala de estímulos ao amanhecer. Ela rastejava para aquele ponto todos os dias, sentando-se ali, olhando para cima como se esperasse por algo que nunca chegava. À medida que crescia, os testes se intensificavam. Começou a aprender palavras em vários idiomas aos 2 anos. Aos 3, já resolvia puzzles destinados a adolescentes. Mas não sabia o que era um abraço. Nunca ouvira a palavra amor. Nunca sentira o cheiro de terra molhada ou o sabor de um doce comum. Sua alimentação era uma ração nutritiva criada em laboratório, que otimizava funções cognitivas e imunidade. Em seus primeiros 5 anos de vida, nunca saíra do perímetro de 300 metros da instalação. Mesmo assim, ela começou a perceber o vazio, não de forma racional, mas emocional. Havia um peso nos dias, uma frieza que não era apenas do chão metálico. Seus olhos, grandes e profundos, observavam tudo em silêncio.
Ela via os adultos caminharem apressados, via os drones sobrevoando as janelas, via os gráficos e painéis piscando. Mas nunca via sorrisos. Havia, porém, uma figura incomum na instalação. Uma técnica auxiliar chamada Malena. Ela era uma das poucas que pareciam humanas. Era jovem, recém-formada, contratada para operar os sistemas de estímulo sensorial. Não podia tocar na criança, mas às vezes deixava, propositalmente, imagens de pais e filhos em uma das telas. Elara olhava fixamente. Um pai levantando o filho no ar. Uma mãe sorrindo ao receber um desenho infantil. Um cavalo branco correndo ao lado de uma menina. Ninguém percebeu isso nos gráficos. Mas Malena viu. E chorou em silêncio, certa noite, ao sair do turno. O tempo passou. Aos 6 anos, Elara já dominava matemática avançada. Sabia o funcionamento de neurotransmissores, identificava células em microscópios e respondia a comandos, sem hesitar. Mas dentro dela, algo gritava. Algo que nem os protocolos conseguiam prever. Em seus momentos sozinha, ela começou a desenhar. E todos os seus desenhos tinham uma figura recorrente. Um cavalo branco. Às vezes em campos. Às vezes, sob chuva. Às vezes parado à porta de um lugar escuro. Ela nunca tinha visto um cavalo ao vivo. Mas o desenhava com detalhes surpreendentes. Como se ele fosse real. Como se ele estivesse esperando por ela. Na sala de controle, os cientistas debatiam alterações nos níveis de dopamina e serotonina. Os pais decidiram ajustar os hormônios. Estamos diante de uma divergência emocional. Precisamos conter antes que interfira na objetividade do experimento. Aumentem os sedativos e insiram estímulos controlados. Sem riscos. Elara começou a dormir mais, a sonhar menos. Mas os desenhos nunca pararam. O cavalo branco era agora o único símbolo de algo que ela não sabia nomear, talvez esperança, talvez liberdade, talvez amor. No alto da colina artificial que cercava o laboratório, árvores artificiais se balançavam sob vento simulado. Mas, em uma noite especial, uma falha no sistema de ventilação permitiu que um sopro do mundo real invadisse o lugar. Era diferente. Cheirava a floresta, a vida. Elara sentiu. E pela primeira vez, em um silêncio que nem os sensores captaram, ela sussurrou para si mesma. Eu não pertenço a este lugar. E nas sombras do sistema, algo ou alguém o ouvia. Havia dias em que o tempo dentro daquela instalação parecia estagnar, como se o mundo exterior tivesse sido apagado, como se o sol ali não fosse mais do que um reflexo em um monitor de alta definição. Para Elara, os segundos não tinham sabor, os minutos não tinham cor. Era tudo um ciclo automatizado, programado para repetir-se com precisão cruel. Mas naquela manhã, algo mudou. Foi sutil, um som, quase imperceptível. Não o som dos mecanismos ou das vozes robóticas que anunciavam as próximas tarefas, mas o farfalhar de folhas reais. Não renderizadas, não programadas. Elara, ainda envolta no cobertor térmico da cápsula de sono, ergueu o rosto lentamente. Seus olhos se fixaram na parte superior da sala, onde uma das aberturas de ventilação exibia algo incomum. Um fiapo de grama preso a grades. Seu coração, pequeno e contido por anos de controle emocional, pulsou com força. Não havia nada vivo ali dentro. Nunca houvera. Tudo era monitorado, higienizado, otimizado. A entrada de uma partícula natural indicava falha ou acaso. Para Elara, era mais um sinal. Nesse dia, ela não falou nas sessões. Apenas observava. Os técnicos não se importaram. Afinal, o protocolo previa variações de comportamento. Mas Malena percebeu. Ela viu o olhar de Elara vagar até o teto, viu o brilho silencioso em seus olhos, e algo dentro dela se quebrou. Sabia que aquela criança não era uma máquina, não era um projeto. Era uma alma aprisionada, gritando sem voz. À noite, Malena cometeu um erro ou um ato de coragem. Aproximou-se da cápsula de descanso e, em um momento de descuido, tocou o vidro. Não podia tocar Elara, mas encostou sua mão contra o vidro translúcido da cápsula. Do outro lado, a menina, meio adormecida, estendeu os dedos. Durante um segundo, 2 mundos se tocaram. Pela primeira vez, ela sentiu calor humano. Ainda que através de uma barreira,
ainda que de forma clandestina. No dia seguinte, Malena foi transferida para outro setor. A decisão veio diretamente dos superiores. Alguém havia notado interferência emocional não autorizada. Elara, ao perceber sua ausência, desenhou, como fazia sempre que o peito apertava. Mas agora, além do cavalo branco, ela desenhou uma mulher sorrindo, um toque, uma mão, a primeira memória que não vinha de um monitor. Escondeu o desenho sob o painel da parede, onde sensores térmicos não detectariam. Era seu primeiro segredo. Os dias voltaram a se arrastar. Mas o brilho da falha na ventilação e a ausência de Malena abriram uma brecha na rigidez da criança. Ela começou a testar. Caminhava por áreas proibidas, durante os momentos sem supervisão direta, mexia nos sensores com pedaços de metal que guardava, observava as rotas dos drones, não com a mente de uma criança comum, mas com a inteligência afiada de quem fora treinada para analisar, decifrar e agir. E então, em uma madrugada artificialmente silenciosa, ela ouviu um som novo. Um relincho. Não podia ser real. Mas era fraco, distante, como se viesse de um mundo atrás das paredes. Ela se sentou na cápsula, os olhos arregalados, o coração disparado. Aquilo não fazia sentido. Os cientistas não inseriam sons naturais nos ciclos de sono. Cada estímulo era controlado. E ainda assim, lá estava. Um segundo relincho. Depois o som de cascos, abafado, como se corresse sobre terra. Terra. Elara se levantou e correu até o ponto mais alto do setor, onde ficava. Escalou os móveis com precisão, como já havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes. Pela pequena janela de manutenção do teto, conseguiu vislumbrar algo que jamais pensou ver. Além do muro de contenção, além das câmeras e cercas, havia campo. Um campo real. Árvores, grama e movimento. Uma silhueta branca, distante, correndo entre as sombras. Um cavalo. Era ele. Não podia explicar como sabia. Mas sabia. O mesmo que habitava seus desenhos, seus sonhos. O mesmo que surgira antes que soubesse o que era liberdade. Estava lá, observando. Não se aproximava, mas também não partia. Como se esperasse por algo. Ela encostou a testa contra o vidro. Uma lágrima escorreu. A primeira lágrima consciente de sua vida. Não pela dor, mas pela certeza de que algo, lá fora, era verdadeiramente vivo. Os sensores detectaram o aumento de atividade emocional e alertaram os sistemas centrais. Os pais foram notificados. A resposta foi direta. Incrementar sedação. Interromper estímulos externos até nova análise. Eliminar ruídos ambientais. Elara foi levada ao laboratório de recondicionamento. Lá, sob luzes brancas e frias, os técnicos introduziram nanopartículas reguladoras em seu sistema. Nada invasivo, apenas o suficiente para acalmar respostas emocionais indevidas. Mas nada pôde apagar o que ela viu. O cavalo branco estava marcado em sua mente como um farol. Na noite seguinte, não dormiu. Fingiu sono, mas manteve o corpo em ritmo desacelerado para enganar os sensores. Quando o sistema entrou em modo noturno, ela se levantou e foi até o painel da ventilação. Com ferramentas improvisadas, começou a desmontar a Guade. Levou 3 noites. Mas conseguiu. Uma fresta. Pequena, estreita, mas suficiente para sentir o ar real. A brisa. E com ela, o cheiro. Um cheiro que jamais sentira. O cheiro da terra molhada, da vida selvagem, das folhas sob o sereno da madrugada. Ali, naquele espaço mínimo, ela sorriu pela primeira vez. Mas a instalação, como todo sistema perfeito, logo detectou o padrão. Um ruído fora do normal. Um deslocamento de temperatura. Um erro. E para os pais de Elara, erros não eram admissíveis. A ordem foi clara. Suspender o contato com o ambiente externo. Isolar o setor C. Iniciar protocolo de reinicialização comportamental. A cela de vidro de Elara seria selada. Reconfigurada. Ela seria corrigida. Mas naquela noite, enquanto técnicos trabalhavam para reforçar o isolamento, uma falha elétrica, causada por uma tempestade no mundo real, abriu por segundos os portões de emergência. Foi o bastante. Elara, preparada, correu, pequena, ágil, determinada. Escapou por frestas entre equipamentos, desativou sensores com códigos que memorizara em segredo. Escalou dutos,
raspou os joelhos. Machucou-se. Mas não parou. Algo maior a puxava. Algo além da lógica. Ao cruzar a última porta enferrujada e esquecida, ela viu o céu, de verdade, cheio de estrelas, tão diferente da projeção fria das telas. O vento era forte, o ar gelado. Seus pés descalços tocavam o chão úmido, irregular, pulsante. E então, ele apareceu. Do alto da colina, envolto em névoa prateada. O cavalo branco a observava majestoso, silencioso, com olhos que não julgavam, não mediam, apenas compreendiam. Elara caiu de joelhos, os pulmões arfando, os olhos arregalados. Pela primeira vez, ela se sentia inteira. Um pedaço dela, o pedaço que os pais tentaram apagar, renascia ali, na presença daquela criatura que não pertencia ao mundo dos humanos, mas também não era apenas um animal. O cavalo deu um passo à frente. Ela não fugiu. Nem ele. O mundo da cela de vidro havia ficado para trás, e o destino dela, a partir dali, tomaria um rumo que nem os pais bilionários, nem os cientistas, nem os algoritmos mais complexos poderiam prever. O céu parecia um véu bordado à mão, cada estrela uma pequena abertura para algo maior, mais antigo e real do que qualquer simulação que Elara conhecera. A menina tremia. Não só de frio, mas do peso esmagador da liberdade recém-descoberta. Suas pernas fracas afundavam ligeiramente na terra úmida. O cheiro de mato, de umidade e de vida selvagem era quase embriagante. Diante dela, a criatura branca, tão real quanto o ar que agora respirava, permanecia imóvel. O cavalo a observava, com olhos que pareciam conter eras, como se carregasse em seu silêncio todas as respostas que Elara jamais pôde perguntar. Ela não sabia o que fazer. Por anos, todas as suas ações foram roteirizadas, programadas, supervisionadas. Mas ali, diante do desconhecido, seu corpo parecia saber antes de sua mente. Um passo. Depois outro. Ela caminhou em direção à criatura, devagar, hesitante, como se temesse que aquilo fosse uma miragem prestes a se desfazer no vento. O cavalo não se moveu, até que ela estivesse a menos de 2 metros. Então, calmamente, abaixou a cabeça e expirou, soltando uma baforada quente no rosto dela. Era o gesto mais puro de aceitação que Elara já experimentara. Não havia comando. Não havia controle. Apenas presença. Ela estendeu a mão. Pela primeira vez, tocou algo realmente vivo. A pelagem era quente, espessa, quase mágica. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não era medo, era pertencimento. Como se finalmente estivesse onde sempre deveria ter estado. E então, o cavalo se virou, devagar, como quem convida, um gesto sutil, mas carregado de intenção. Elara entendeu. Sem questionar, subiu em suas costas. Nunca fora treinada para cavalgar, mas também nunca fora treinada para fugir. E, no entanto, ali estava. Ela apoiou-se no lombo do animal com os joelhos, os dedos entrelaçados em sua crina prateada. O cavalo começou a andar, depois a trotar, e então correu. Um galope que rasgava a noite como um raio branco. Elara sentia o mundo dissolver-se atrás de si. O ar cortava seu rosto, lágrimas se misturavam ao vento, e seu coração batia no mesmo ritmo dos cascos contra a terra. Ela olhou para trás uma última vez. Lá longe, quase imperceptível, a instalação onde fora criada parecia um túmulo, de vidro enterrado entre árvores. As luzes piscavam freneticamente, alarmes soavam. Drones eram lançados em todas as direções. Eles a procuravam. Mas já era tarde. A criatura branca levava para onde nem algoritmos nem satélites alcançariam. Horas se passaram, talvez dias. O tempo, agora, era relativo. Às vezes amanhecia e escurecia no mesmo fôlego. O cavalo não parava. Quando Elara cansava, ele parava próximo a riachos cristalinos ou clareiras, onde as estrelas beijavam a grama. Ela dormia aninhada contra seu corpo. Nunca sentira tanto calor, tanto silêncio, mas um silêncio bom que curava. Ela aprendeu a ouvir o mundo. O farfalhar das folhas dizia mais do que qualquer instrutor. Os pássaros anunciavam perigos antes mesmo de surgirem. O vento contava histórias antigas.
Ela começou a andar descalça, comendo frutas silvestres, aprendendo a ler rastros e a se esconder dos olhos da tecnologia. E o cavalo? Ele nunca a deixava. Não falava, não exigia, não pressionava. Era simplesmente constante, como o norte de uma bússola que nunca falha. Mas o mundo, lá fora, não esquece os que desafiam seu controle. Seus pais e magnatas que viam a filha como um investimento, acionaram protocolos de contenção. A fuga não podia se tornar pública. Havia acionistas, contratos, reputações. Uma criança perdida era uma tragédia controlável. Uma criança livre era uma ameaça. Eles mobilizaram caçadores de dados, unidades táticas privadas, helicópteros de rastreamento térmico, e encontraram pegadas. O sinal de rastreio embutido em Elara, oculto em seu código genético, começou a emitir com intensidade mínima, suficiente para localizá-la lá. Naquela noite, ela e o cavalo dormiam em uma caverna coberta por raízes e musgo. O som das hélices cortando o céu despertou a criatura antes dela. Num só movimento, o cavalo a ergueu com o focinho, obrigando-a a levantar-se. Elara, ainda sonolenta, não entendeu até ouvir o som, o zumbido frio das máquinas. Eles os haviam encontrado. Sem tempo, o cavalo saiu em disparada. Os drones os seguiram. Luzes cortaram a floresta. Vozes metálicas pediam sua rendição. Mas Elara não tinha mais medo. Apertou-se contra o pescoço do cavalo, sussurrando sem saber se ele entendia. Corre. Por favor, corre. O cavalo saltou ravinas, atravessou rios, derrubou galhos como se o próprio mundo abrisse caminho diante dele. Mas os drones eram persistentes. Um deles disparou um dardo entorpecente. Acertou o flanco da criatura. O cavalo estremeceu, mas não caiu. Com os olhos sangrando dor, ele correu ainda mais rápido. Como se soubesse que não tinha muito tempo. Como se estivesse sacrificando seus últimos momentos para que Elara escapasse. Chegaram ao topo de uma montanha. Lá embaixo, o mar se abria como uma boca negra. E ali, sem hesitar, o cavalo parou. Olhou para Elara. Seus olhos estavam diferentes. Não havia dor, nem medo. Havia aceitação e ele se ajoelhou. Ela desceu, sem entender. Tocou sua cabeça. Sentiu a respiração enfraquecida. Não. Não me deixa. Ela chorava como nunca chorara. Por favor. Mas o cavalo estava cansado. Muito cansado. O veneno, embora lento, era eficiente e então, de forma quase impossível, ele fez algo que jamais tinha feito. Movo os lábios. Não para falar como humanos, mas para soprar, com seu último sopro, o cheiro do vento no rosto da menina. E naquele instante, ela entendeu e não precisava mais fugir. Agora, ela sabia o caminho. Uma explosão soou atrás deles. Os drones estavam próximos, mas Elara, agora diferente, olhou para os céus e depois para a mata. Não correria mais como presa. Ela desapareceria como espírito. Como seu cavalo, desceu pela encosta, usando tudo que aprendeu. Cobriu seus rastros. Entrou nos rios. Deixou-se levar pela correnteza. Dormiu entre pedras. Comeu com as mãos. Tornou-se fera. Tornou-se parte do mundo natural. Os rastros se perderam. Os sinais genéticos não funcionavam mais e ela mesma, ao perceber a origem de sua marca, cortou a carne, removeu o fragmento, queimou-o com fogo, que aprendeu a fazer esfregando pedras. Ninguém mais a encontrou. E no alto da montanha, onde o cavalo branco tombou pela última vez, cresceu uma árvore. Ninguém sabe como. Nenhum animal a devorou. Nenhuma tempestade a derrubou. Era branca, como neve sólida. Seus galhos curvavam-se como crina ao vento. E à noite, dizem que se escuta, entre as folhas, o som de cascos dizem que a menina ainda vive por aí. LVR.S e LNC, USA.S e ele VAGM.GIL e AD por algo que o mundo moderno jamais poderá entender. Desde a noite em que o cavalo branco tombou, Elara deixou de ser apenas uma criança em fuga. Algo nela havia sido quebrado ou talvez forjado. A dor do adeus ainda reverberava em seus ossos, mas não como lamento, era como um fogo silencioso que agora a movia. Ela não corria mais por medo, corria por propósito. Com as mãos cobertas de terra e os pés marcados por espinhos, ela aprendeu a desaparecer. A floresta a aceitou.
No começo, observava com desconfiança como uma criatura de outro mundo que caminhava desajeitada por entre raízes e galhos. Mas, aos poucos, Elara se desfez das camadas do passado. As roupas sintéticas foram trocadas por peles secas e fibras vegetais. O cabelo, antes penteado com perfeição cirúrgica, agora caía selvagem, adornado por folhas. E os olhos? Os olhos já não tinham mais a ingenuidade de uma criança, tinham o peso de quem viu a morte de um anjo. A árvore branca, onde o cavalo tombara, tornara-se sagrada. Todas as manhãs, Elara voltava ali, não como quem visita um túmulo, mas como quem busca orientação. Tocava a casca lisa e fria, fechava os olhos e ouvia, nunca palavras, mas sensações. Rumores da brisa, arrepios no ar, o som das folhas que contavam segredos antigos. Aos poucos, ela entendeu. Não estava sozinha. Na floresta, havia presenças. Algumas pequenas, curiosas, veados que a observavam de longe, raposas que a seguiam, em silêncio. Outras, mais profundas. Entidades antigas, invisíveis, mas atentas. Espíritos de árvores, sombras que dançavam entre as pedras. Ela não os via com os olhos, mas os sentia na pele. E foi assim que, certa noite, quando um grupo de homens armados invadiu o bosque, Elara desapareceu sem fazer som. Eles estavam próximos. Vozes abafadas, equipamentos reluzindo sob a luz da lua. As corporações não tinham desistido. Seus pais, ou o que ainda restava daquelas figuras, continuavam a caçar, não por saudade, mas por reputação. Não podiam permitir que um de seus produtos escapasse. Mas Elara não era mais um produto. Na escuridão, ela deitou-se entre as raízes de um salgueiro, cobrindo-se com folhas e lama. Seu cheiro era de floresta. Sua respiração, sincronizada com o vento. Os homens passaram por ela. Um deles chegou a pisar a centímetros de sua mão. Mas não a viram. Elara era invisível. Depois daquela noite, a floresta se fechou, caminhos antes acessíveis tornaram-se tortuosos. Animais antes dóceis se esconderam. E a menina compreendeu que aquele território não era mais neutro. Estava sendo invadido, ferido. Então decidiu revidar. Mas não com armas. Ela não sabia atirar. Não sabia lutar com socos ou facas. Sua guerra era outra. A guerra do invisível. Começou a sabotar acampamentos, roubar mantimentos, libertar animais presos em armadilhas. Uma vez, soltou o gás de uma das motos dos perseguidores e a empurrou montanha abaixo. Outra vez, desativou um drone apenas com um espelho improvisado, refletindo o sol em sua lente até que explodisse no ar. A floresta, troca, a protegia. Chovia forte. Quando Elara caiu doente pela primeira vez, uma febre violenta a dominou. Tremores. Alucinações. Sozinha, sem abrigo, ela rastejou até a árvore branca. Ali, tombou. E sonhou. No sonho, o cavalo branco corria em câmera lenta sobre as nuvens, cercado por um campo infinito de flores. Ele não falava, mas olhava para ela como se dissesse: "Você vai sobreviver." E sobreviveu. Quando acordou, coberta por folhas secas e musgo aquecido, percebeu que animais haviam se juntado para aquecê-la. 2 esquilos ao seu lado. Um cervo deitado próximo. A floresta agora era sua casa. E, de alguma forma, sua família. No entanto, um novo tipo de caçador surgiu. Homens que não vinham com armas, mas com sorrisos falsos e promessas doces. Psicólogos, religiosos, jornalistas, todos dizendo querer ajudar. Mas os olhos deles eram iguais aos olhos de seus pais, ou curiosos, perigosos. Elara passou a deixar armadilhas não para machucar, mas para avisar. Não me sigam. Os dias se tornaram semanas. As semanas, meses. E o mundo começou a esquecer. Uma criança desaparecida entre árvores era apenas mais um dado em estatísticas que ninguém lia. Os ricos que a criaram em silêncio agora fingiam luto, anunciaram doações, campanhas, entrevistas com lágrimas falsas, e com o tempo, a memória de Elara foi dissolvida na mídia como um mito, mas ela estava viva, mais viva do que nunca. Uma manhã, acordou diferente, mais forte, mais firme. Caminhou até um lago espelhado e viu seu reflexo. A menina frágil havia desaparecido. Em seu lugar,
Uma criatura nova. Selvagem, mas serena. Seus olhos brilhavam, e naquele instante, sentiu uma brisa familiar. Olhou para o céu, entre as nuvens, por um segundo apenas, viu a silhueta de um cavalo branco. Não era sonho. Não era alucinação. Era um chamado. Elara não sabia para onde, mas sabia por quê. Ela havia sido escolhida, por ele, pelo espírito da liberdade, e sua missão estava apenas começando. O mundo fora da floresta continuava a girar, indiferente. As luzes da cidade cintilavam como olhos falsos, sempre observando, mas nunca vendo. Prédios de vidro refletiam o céu como se quisessem fingir inocência. Mas Elara, agora, via através deles e sabia que, por trás de cada janela havia ecos de decisões frias, contratos silenciosos e jantares, onde almas eram trocadas por ações da bolsa. Seu nome começava a desaparecer dos jornais. Antes estampado em manchetes dramáticas. Filha de magnata desaparece misteriosamente. Mistério cerca família bilionária. Agora só surgia em sites obscuros e fóruns esquecidos. Até mesmo a busca oficial havia sido arquivada. A polícia, paga por aqueles que fingiam procurá-la, encerrou as investigações com um relatório ensaiado. Possível caso de fuga voluntária. Voluntária. A palavra caiu como veneno nos lábios de Elara, que, em silêncio, lia cada mentira através de recortes antigos que o vento trouxera até a floresta. Alguém os deixava perto da árvore branca. Alguém do mundo lá fora ainda acreditava nela, mas era uma voz solitária, sufocada por um mar de conveniências. E então, algo mudou. Naquela madrugada, Elara sonhou novamente. O cavalo branco apareceu, mas desta vez não corria. Estava parado, imóvel, cercado por um campo de vidro quebrado. Seus olhos, tão humanos, tão infinitos, sangravam lágrimas de luz. E ele sussurrou, não com palavras, mas com lembranças. Lembra de quem você é. Ela acordou suando. O céu estava turvo, as árvores inquietas. Era como se o mundo tivesse prendido a respiração. Elara saiu da caverna onde dormia e, ao subir no ponto mais alto da colina, viu ao longe um estranho brilho. Não era fogo. Não era sol. Era artificial. Um campo de luzes, drones pairando, cercas elétricas. Havia algo sendo construído ali dentro da floresta. Eles haviam voltado. Mas não para procurar. Lá, estavam transformando o bosque em um parque temático. Um refúgio sustentável da família Lucas, segundo os banners que ela viu mais tarde, cravados nas árvores como feridas abertas. Seu santuário estava sendo vendido como experiência VIP. As trilhas sagradas viraram caminhos de concreto. A árvore branca foi cercada com cordas e câmeras. Elara observou tudo de longe, disfarçada entre os galhos. Chorou silenciosamente ao ver turistas sorrindo diante da árvore onde o cavalo tombou, rindo, tirando selfies, como se estivessem em um zoológico espiritual. E então, entre os visitantes, ela os viu, seus pais, os dois, impecáveis, magníficos, com roupas feitas sob medida e sorrisos esculpidos. Ele com o olhar de pedra. Ela com a voz doce como veneno. Dando entrevistas, posando para fotógrafos. Falavam sobre preservação, conexão com a natureza, recomeços. Mas, seus olhos continuavam ocos. Foi nesse dia que Elara decidiu que não podia mais apenas sobreviver. Ela precisava se manifestar. Não como criança perdida, mas como espectro. Como justiça. Como a voz da floresta que eles tentavam calar com concreto e lucros. Durante dias, observou. Anotou horários, padrões, pontos cegos. Espalhou símbolos antigos nas árvores, não apenas como marcas, mas como chamados. Os animais começaram a reagir. Corujas acompanhavam suas andanças. Lobos uivavam nas madrugadas. Um veado passou a segui-la, sempre à distância. O bosque, silenciosamente, se preparava para retomar o que era seu. Então veio a noite. A grande inauguração, figuras públicas, influenciadores, investidores, todos reunidos sob tendas brancas, entre as árvores que, décadas atrás, ninguém ousava tocar. Música ambiente, garçons com bandejas de champanhe, projeções holográficas contando a história de superação da família Lucas. À meia-noite, Elara agiu. Primeiro,
As luzes caíram. Não por sabotagem, mas por vontade da floresta. Um vento forte soprou como se todas as árvores tivessem expirado ao mesmo tempo. Em seguida, as projeções falharam, embaralhando os rostos dos pais de Elara em manchas de sombra. E então, ela apareceu. Silenciosa, entre as árvores. Descalça. Coberta de lama e folhas. Com os olhos brilhando como âmbar em brasa. Ninguém entendeu de imediato. Acharam que fazia parte do show, que era uma encenação, um ato artístico. Até que os animais começaram a cercar o local. Corujas pousaram nas luzes apagadas. Lobos apareceram entre os arbustos. Os cervos vieram em silêncio, como sombras. A multidão congelou. E então, os drones que sobrevoavam começaram a cair. Um a um, como insetos atingidos por alguma força invisível. Foi nesse momento que seus pais a viram, e o rosto da mãe empalideceu. O do pai endureceu. Elara não disse nada, apenas estendeu a mão na direção da árvore branca, agora cercada por grades. E no exato instante em que o fez, um trovão rompeu o céu claro. A árvore explodiu em luz. Branca, pura, quase divina. As grades se desfizeram como se nunca tivessem existido. Houve gritos. Correria. Mas Elara não se moveu. Estava ali não para destruir, mas para lembrar que ela era parte daquele lugar, e aquele lugar era parte dela. Naquela noite, todos fugiram. O projeto foi cancelado. A floresta foi declarada instável. Os pais desapareceram dos holofotes. Ninguém mais falou da filha perdida. Mas os que estavam lá, mesmo sem compreender, nunca mais esqueceram a figura da menina na mata. A menina que trouxe a floresta de volta à vida. A menina com olhos de animal e alma de luz. A menina do cavalo branco. O mundo amanheceu dividido. De um lado, os jornais internacionais publicaram notas curtas, frias, como se relatassem uma falha técnica em um evento de gala. Pane elétrica interrompe inauguração de reserva florestal bilionária. De outro, as redes subterrâneas, os cantos mais obscuros da internet, vibravam com outra versão, a da menina selvagem, da aparição animal, do cavalo branco que teria sido visto à distância, em pé sobre uma colina, antes do blackout total. A elite tentou calar. Os repórteres mais insistentes desapareceram. Os vídeos da noite misteriosamente perderam os minutos finais. Os drones enviados de volta à floresta retornavam com imagens embaralhadas, como se alguma força antiga rejeitasse o olhar humano. Mas a história já estava viva. E os símbolos começaram a aparecer. Nas paredes de prédios, gravados em madeira, entalhados em carteiras escolares. Um círculo branco com uma linha vertical no centro, o mesmo que Elara desenhara nas árvores, o mesmo que pulsava em seu peito nos sonhos. Para os poderosos, era um lembrete incômodo. Para os esquecidos, era um chamado. Enquanto isso, Elara vagava. Não mais apenas na floresta. Seu espírito, sua memória, sua essência, começavam a visitar outros lugares. Cidades que jamais conhecera. Crianças que jamais tocara. Mas que, de algum modo, sentiam sua presença. Relatos de sonhos começaram a surgir. Meninas de rua dizendo ter sonhado com uma garota de olhos de fogo que sussurrava para não desistirem. Meninos trancados em quartos ricos dizendo que uma irmã de folhas os abraçara no sono. Elara se tornava símbolo. Mas dentro dela, o vazio ainda pulsava. Ela havia enfrentado seus pais. Derrubado a máscara do império. Mas algo faltava. Algo mais antigo. Algo que doía em silêncio. Era o cavalo branco. Ele não voltara. Nem em sonhos. Nem nos ventos. A árvore havia brilhado como resposta, mas sua presença, aquela luz quente, que queimava e curava ao mesmo tempo, não surgira desde a noite, em que tombara diante dela e então, no 13º dia após a manifestação, Elara ouviu o chamado? Um som antigo. Como um sino, tocado sob a água. Ela correu. Correu como criança. Como fera. Como alma em desespero. Subiu morros. Atravessou lama, e encontrou o Vale Proibido, um lugar que até os animais evitavam. Ali, no centro, havia um círculo de pedra. No meio dele, um poço negro, sem fundo. Era ali. Ela soube. Era para lá que o cavalo fora levado. Não morto, mas aprisionado.
pelo peso do sofrimento humano, pelo ego dos ricos, pela dor não chorada de todas as crianças esquecidas. Cada lágrima não derramada, cada grito sufocado, havia formado um elo de corrente invisível que mantinha o espírito do cavalo preso no silêncio. Elara se ajoelhou e chorou, não como antes. Desta vez, chorou por todas as crianças que nunca encontraram um cavalo branco, pelas que afundaram no mar, pelas que queimaram em casas abandonadas, pelas que jamais souberam que havia algo para além da dor. Suas lágrimas caíram no poço, uma por uma, e com cada gota, a escuridão tremia. Foi então que o vento soprou, não como brisa, mas como grito, e do fundo do poço, uma luz emergiu devagar, como se rasgasse séculos, como se desafiasse o tempo. E então, uma pata surgiu, branca, imaculada, seguida por outra, e aos poucos, o cavalo se ergueu. Não mais ferido, não mais cansado, mas renascido. Seus olhos agora eram ouro líquido, sua crina era feita de névoa. E quando ele relinchou, o som percorreu continentes. Em casas luxuosas, pais frios sentiram calafrios. Em escolas abandonadas, janelas se abriram sozinhas. Em abrigos de guerra, crianças olharam para o céu e sorriram sem saber por quê. O cavalo branco havia voltado, mas ele não era mais apenas um salvador. Era justiça, era memória, era tempestade. Naquela mesma noite, os principais membros da família Lucas foram encontrados em suas mansões, todos em estado de choque. Não falavam, não respondiam. Apenas olhavam para o teto, murmurando frases desconexas sobre olhos que os seguiam. Médicos disseram ser surtos psicóticos coletivos, mas os mais velhos, os que ainda lembravam das histórias antigas, sabiam a verdade. Os fantasmas haviam voltado, e tinham olhos de cavalo. Elara, agora, não era mais uma menina. Era mito. Mas um mito que andava, respirava, vivia. Ela voltou à floresta, junto do cavalo, e as árvores se curvaram. O mundo seguia girando como se nada tivesse acontecido. Nos arranha-céus de vidro, os acionistas discutiam gráficos. Nas passarelas, desfiles de roupas que custavam o suficiente para alimentar vilas inteiras continuavam a desfilar corpos vazios. E nas festas luxuosas, a elite fingia não ver os vultos no espelho. Fingiam não escutar o som distante de cascos sobre pedras. Mas o medo havia se instalado, um medo que nem todos conseguiam nomear. No entanto, longe dos palácios de ouro, algo mais profundo estava em curso. Elara caminhava entre os esquecidos. Agora, ela não era mais uma criança perdida. Era um ícone vivo. Um sinal. Uma sombra que surgia onde uma criança chorava em silêncio. Uma presença que esquentava o peito de meninos e meninas trancados em quartos sem amor. E com ela, o cavalo branco. Mas ele já não pisava o chão como antes. Flutuava sobre a névoa. Deslizava como memória antiga. Foi numa favela à beira de um lixão que a primeira resposta aconteceu. Um menino de 9 anos, magro como o vento, sonhou com uma menina de olhos vermelhos e pele marcada por folhas. No sonho, ela lhe deu a mão. E quando ele acordou, havia uma pegada de cavalo na terra, batida ao lado de sua cama. No dia seguinte, ele desapareceu não em fuga, mas em busca. Dias depois, surgiram relatos de uma menina que se recusava a falar desde os 5 anos, filha de pais ricos que a trancavam em casa como um bibelô, agora cantando uma melodia que ninguém conhecia, mas que fazia adultos chorarem sem entender o motivo. Ela também sonhara com uma árvore branca e um cavalo que olhava dentro dela. Elara e o cavalo estavam acordando os dormidos, chamando os esquecidos. E o chamado era sutil, uma folha que caía no lugar errado, uma névoa que atravessava uma janela fechada. Um sussurro no meio da noite dizendo vá para a floresta. As crianças escutavam. E começavam a partir. Uma alma. Sempre sozinhas, sempre guiadas por algo que não conseguiam explicar, mas que reconheciam com o coração. As autoridades começaram a notar. Cresce o número de crianças desaparecidas, diziam as manchetes. Mas o medo estava do lado errado. Não eram raptos. Era fuga e eram almas retornando à raiz, ao sangue da terra, ao chamado antigo. Na floresta, elas encontravam Elara. Ela não falava. Não precisava. Seus olhos diziam tudo.
Ela tocava os rostos sujos, enxugava lágrimas invisíveis e apontava para a árvore, aquela que brilhava levemente, como um farol enterrado no solo. Era ali que o cavalo esperava, silencioso, imponente. Quando ele encarava uma criança, algo se acendia dentro dela. Uma lembrança que jamais vivera, um amor que jamais recebera, uma certeza de que não estava mais sozinha. E então o rito começava. As crianças dormiam ao pé da árvore por 3 noites, sonhavam, viam suas dores encarnadas em formas bestiais, pais monstruosos, casas que falavam, relógios que gritavam, e enfrentavam tudo. Às vezes choravam por dias. Outras gritavam até perder a voz. Mas ao final, sempre despertavam diferentes. A luz nos olhos, a firmeza nos pés. A floresta começava a se encher. Não com casebres, mas com pequenos templos de folhas. As crianças construíam abrigos, cozinhavam, cuidavam umas das outras, criavam linguagens próprias, rituais de cura, círculos de escuta, onde contavam histórias de horror sem julgamentos. Cada lágrima derramada era transformada em uma flor, literalmente. A terra respondia. Onde choravam, cresciam brotos. Onde gritavam, surgiam frutos. O sofrimento virava semente. O mundo lá fora chamava de loucura. A elite enviou drones, helicópteros, soldados. Mas os que entravam não voltavam da mesma forma. Alguns enlouqueciam. Outros voltavam mudos. E havia aqueles que simplesmente desapareciam. Era como se a floresta estivesse viva, como se defendesse suas crianças. Mas Elara sabia que não era só isso. O cavalo branco havia se fundido com o tempo. Ele não era mais apenas corpo. Era corrente. Era vento. Era raiz. Ele vivia em cada canto da mata. Sua presença não podia ser contida, porque era feita da própria dor transformada. Cada criança curada alimentava sua força. Cada trauma enfrentado, cada memória revisitada, tornava-o maior. E então veio a tempestade. Uma reunião global foi convocada pelos governos mais poderosos. Queriam resolver o problema das crianças desaparecidas. Projetos de bombardeio da floresta surgiram em sigilo. Mas naquela noite, o céu desabou, raios que formavam silhuetas de cavalos, chuva que fazia árvores dançarem, e um único relincho, tão alto, tão claro, tão poderoso, que apagou todas as luzes das capitais por 6 segundos. 6 segundos de escuridão. 6 segundos, de verdade. 6 segundos onde os adultos viram o que haviam esquecido. O rosto da criança que foram um dia. Muitos enlouqueceram, outros se ajoelharam e choraram. Alguns começaram a partir, silenciosos, para tentar encontrar a tal floresta mesmo sem saber por onde começar. Mas Elara sabia. A floresta não era mais apenas um lugar. Era um estado de espírito. E o cavalo branco, agora, era o guardião de todas as crianças do mundo. A noite era tão densa que até as estrelas pareciam hesitar em brilhar. A floresta inteira dormia, mas não em paz, dormia em transição. Um ressoar ecoava nas raízes, uma melodia que não vinha de instrumentos, mas de dentro da terra, como se o próprio planeta tivesse começado a cantar. Era um cântico antigo, primitivo. Algo que apenas as crianças compreendiam, mesmo sem palavras. Elara sentia que o tempo havia parado. Ela observava as dezenas de crianças reunidas em círculo, ao redor da árvore que agora resplandecia em branco total. Não havia folhas, apenas luz. A casca parecia feita de algodão e sal, viva, pulsando com a memória coletiva de cada criança que havia ali derramado suas dores. Era mais que uma árvore. Era um altar de renascimentos. Ela estava no centro, ajoelhada. O cavalo branco, imóvel, ao seu lado, com os olhos voltados para o céu. E então, tudo começou a mudar. O corpo de Elara começou a brilhar. Mas não como os contos de fadas descrevem. Era uma luz silenciosa, quase tímida, mas firme. Começou em suas mãos. Subiu pelos braços. Alcançou o peito. E então vazou pelos olhos, como se toda a dor que um dia a consumiu tivesse sido purificada e agora transbordasse em forma de compaixão. A luz do cavalo branco reagiu. Ele não se transformou, ele se revelou. Não era só um animal, nunca fora. Seus pelos ondulavam sem vento.
Suas patas não tocavam mais o chão. Sua crina brilhava como a aurora. E dos seus olhos saíam reflexos que mostravam visões a cada criança ao redor, visões de seus futuros possíveis. De vidas reconstruídas. De mundos onde a infância era protegida, não dilacerada. As crianças choraram, mas foi diferente daquela vez. Não era lamento. Era liberação. Choro de alma. O cavalo deu um passo à frente, e onde pisou, nasceu um campo de flores. Não flores comuns, eram as mesmas que surgiam dos traumas, agora libertas, plantadas de forma definitiva. A terra agora era fértil com memórias vencidas. Então Elara ergueu-se e, pela primeira vez, falou. Sua voz era um sussurro e um trovão. A dor nos trouxe até aqui, mas não nos define. Agora, somos sementes de algo maior. As palavras não saíram de sua boca, mas de dentro do coração de cada criança, que ali estava. Como se todos fossem um só organismo. Como se a própria linguagem tivesse sido redesenhada. Para caber dentro da esperança, nesse instante, cada criança começou a brilhar também. Brilhos distintos, como constelações únicas, haviam renascido. É a floresta, como testemunha ancestral, respondeu. As árvores se inclinaram. Os animais surgiram das sombras, reverentes. O céu se abriu não como quem clareia, mas como quem acolhe. E uma última ventania soprou do norte, trazendo sementes de algodão branco que flutuaram lentamente sobre todos. Eram bênçãos silenciosas, carícias do mundo antigo, pedindo desculpas por tanto tempo de ausência. Então veio o momento final. O cavalo se voltou para Elara, aproximou o focinho de sua testa, e num toque leve, tudo mudou. Elara desapareceu. Mas não como quem morre. Desapareceu, como quem se desata no vento, na árvore, na luz. Como quem abandona o corpo, mas permanece em tudo que vive. As crianças olharam ao redor e perceberam. Elara agora estava em cada canto da floresta. Sua presença era a própria atmosfera daquele lugar. Ela havia se tornado eterna. O cavalo branco, então, ergueu-se em duas patas. Relinchou uma última vez. E esse som percorreu o mundo inteiro. Foi ouvido por bebês nos berçários frios de hospitais privados, por órfãos nos porões esquecidos de abrigos corruptos, por crianças ricas e vazias, que nunca souberam o que é afeto verdadeiro, por adolescentes à beira do abismo, e até por adultos que, por dentro, ainda sangravam feridas da infância. Todos pararam. Todos sentiram. Alguns caíram de joelhos e choraram. Outros apenas sorriram, sem entender por quê. E então, o cavalo partiu, galopou em direção ao horizonte. Mas cada pegada que deixava no chão se tornava uma flor branca que jamais morria. Os governos nunca mais encontraram as crianças. Mas, com o tempo, perceberam que algo havia mudado. As novas gerações começaram a nascer diferentes, mais sensíveis, mais conectadas, mais conscientes da dor alheia. Era como se uma nova era tivesse começado. Não com guerras, não com bandeiras, mas com silêncio, com raízes, com o sussurro de um cavalo branco galopando entre as árvores de um mundo esquecido. E Elara era agora o nome secreto da esperança, sussurrado entre folhas, cantado pelos ventos, gravado no coração de toda criança que ousou sobreviver.